Quando você pensa em Paris, qual filme vem à sua cabeça? Vem comigo! Hoje nós vamos visitar Paris a partir de séries e filmes. Prazer, Flávia. Recentemente, um lançamento da Netflix fez muito barulho. Emily in Paris despertou a ira dos parisienses e recebeu muitas críticas negativas por conta da visão estereotipada e cheia de clichês de Paris e dos franceses. Emily Cooper? Bonjour. Bonjour. I'm Emily, your new neighbor. Enchanté. Eu, que sou uma pessoa facinha de agradar, já embarquei muito rápido para aquela Paris vista através da protagonista interpretada por Lily Collins, uma jovem americana que se muda para a capital francesa a trabalho. Enfim, eu não sei se foi o cenário ou o universo criado pelo roteirista e produtor executivo que me iniciou nas narrativas seriadas. Darren Star é o responsável por clássicos como Barrados no Baile, Melrose Place e ainda a lendária Sex and the City. Darren afirmou não lamentar ver Paris através de lentes glamourosas. Falando à revista Hollywood Reporter, ele disse que quis fazer de Emily in Paris uma carta de amor a Paris. Difícil mesmo é encontrar alguém que não seja apaixonado por Paris. Pelo menos pela Paris do seu imaginário. Emily in Paris me estimulou a revisitar Paris. Todo mundo tem uma Paris para chamar de sua. Eu fui a Paris uma vez, em 2017, e confesso que não resisti em tirar fotos na escadaria da igreja onde o protagonista de Midnight in Paris embarcava em suas viagens pelo tempo. Ou no café de Amélie Poulain. Então eu lembrei que eu conheço uma pessoa que ama cinema e ama Paris. Gente, ela ama real. Tanto que se casou lá, aos pés da Torre Eiffel. Eu mandei uma mensagem para Letícia Lassi, que estava escrevendo um artigo sobre filmes para conhecer Paris sem clichês. E ela topou conversar com a gente na hora. Voa lá! Olá, Letícia. Muito bom te receber aqui na minha coluna. E eu quero aproveitar, porque tem muito tempo que a gente não se vê. Eu quero saber de você, o que você anda fazendo. Eu sei que você está estudando em Paris. Conta um pouquinho para mim. O que foi essa mudança? O que você está estudando? Com o que você está trabalhando? Eu já contei aqui que você é crítica de cinema. Onde você escreve? Conta tudo pra gente. Ai, que bom falar com você depois de um tanto tempo. Obrigada pelo convite aqui. Então, tem 1 ano e meio que eu estou em Paris. Eu estou estudando na Universidade Paris 8. Eu estudo Cultura e Comunicação. Focado em audiovisual e informação internacional. E já tem alguns anos, acho que desde 2012, que eu escrevo sobre cinema. Mas desde 2016 eu escrevo para o site do Cinepop, desde que eu fui morar no Canadá. E lá eu cobri o TIFF, o Comic Con Toronto. E de lá para cá eu tenho me focado bastante na cobertura de festivais internacionais. E agora eu estou tentando trazer bastante do cinema francês de uma forma mais popular. Maravilhoso. Eu não vou contar quantos anos tem que a gente se conhece, mas quando eu conheci a Letícia há muito tempo atrás, ela estava terminando a faculdade e ela já dizia que queria ser crítica de cinema. Eu lembro que a gente trabalhava no mesmo lugar e quando chegava o caderno Rio Show do Globo, ela devorava todas as críticas da semana, qualquer coisa que a gente precisasse saber, era só perguntar para ela, que ela já tem esse repertório muito sólido, de muito tempo, de gostar e de estudar mesmo. E aí, como eu estava falando sobre Emily in Paris, que foi o que me trouxe a inspiração para fazer essa coluna, né, para fazer esse vídeo, eu queria te perguntar, Letícia, você assistiu a série? Sim, eu assisti. E a título de curiosidade, eu só vou falar que ano passado eu trabalhava num hotel no 11º distrito em Paris, e aí eu recebi um e-mail da produção desse seriado perguntando se podia filmar a locação para a série no hotel. E aí eu já tinha, então, uma vontade de ver o seriado antes mesmo de saber qualquer coisa, porque eles tinham interesse de filmar lá no hotel. Eu passei para os responsáveis, mas então eu não soube se eles filmaram ou não, então eu queria saber se eu ia encontrar o hotel no seriado. Então eu vi já tentando descobrir se eu encontrava o hotel que eu trabalhava lá,
e alguns outros lugares de Paris. Eu acho que era a maior vontade mais era reconhecer a cidade, além da história. E o hotel tava lá, afinal? Então, tem vários hotéis no seriado, né? E os mais famosos, o Ritz, o Athene, que é tudo lá perto do Champs-Élysées, e eu não encontrei o hotel. Então, assim, fiquei meio decepcionada. Mas como tem várias partes em quartos de hotéis, pode ser que tenha aparecido. Então, eu não sei o que aconteceu, mas eu também vi vários outros locais que eu reconheci, assim, logo de cara. Então, foi bem interessante essa experiência de reconhecer o que eu estava esperando. E o que você achou da série em geral? Então, eu sei que aqui em Paris a série se tornou polêmica pelos franceses e principalmente os parisienses não terem gostado como eles foram retratados. Eu entendo que a gente que trabalha com comunicação, e você principalmente trabalhando com roteiro, a gente sabe que o estereótipo é uma ferramenta. E a gente sabe que o estereótipo ele vem de uma base de informação sobre um povo e vai fazer isso de modo simplificado. E eu acredito que esse seriado ele fez isso de forma que era útil para contar a história, que era simplificar como os americanos viam os franceses e fazer piada com isso, que é o objetivo de ser uma comédia romântica, é fazer várias piadas. Então, assim, o clichê que eu via, na piada eu não vi nada de problemático. Obviamente, mas o que eu não gostei do seriado, e aí tendo uma visão mais crítica, é a própria personagem principal. Acho que a Emily, ela traz um pouco, e acho que propositalmente, de um jovem, daquela jovem determinada, tanto que seja ser arrogante e não respeita a cultura dos outros. É verdade, ela tem uma autoestima e tanto, porque ela chega lá pra ocupar o lugar que seria da chefe dela. E ela chega sem uma insegurança em relação ao trabalho, ela não tem segurança alguma. Pelo menos em relação ao trabalho, não. O problema dela, não falo francês, ela tá preocupada com o namorado. Mas, assim, em relação à maneira como ela lida com as pessoas ali do escritório, ela tem muita certeza do conhecimento dela, do repertório dela. Mas talvez seja uma estratégia até pra, numa possível segunda temporada, ela aprender alguma coisa, né? Essa mudança, essa transformação da personagem em alguma medida, talvez, né? Pode ser também uma estratégia, uma possibilidade para quando os produtores forem olhar para uma segunda temporada, quem sabe? Mas exatamente, eu acho que tá aberta a redenção da Emily para a segunda temporada, porque até então a gente vê ela fazendo vários tropeços e passando reto, assim. Ela tem até um sucesso no seriado que aí eu me pergunto que a gente não vê o desenvolvimento, a gente só vê o resultado. Não sei como ela chega ao resultado, mas ela chega. E talvez isso é o que mais incomode até no que as pessoas falam que é fantasioso. A vida dela é glamurosa e é fantasiosa ao mesmo tempo. Tudo bem que ela trabalha ali num espaço que fala de fashion, marketing, você está trabalhando com marcas famosas de luxo. Porém, tudo ali tem um aspecto de pouco trabalho e muita festa. Então, a gente perde esse verdadeiro imposição que ela chega. Eu sou uma profissional. Ela mesma fala que tem um mestrado em marketing, não é uma Instagrammer. Isso coloca ali, impondo uma visão profissional, mas a gente não vê essa visão profissional. A gente vê mais alguém que se impõe. E, por exemplo, como você falou, a relação dela no escritório, que eu achei super rude quando ela chega com um celular para traduzir o que ela não sabia falar e traduzir em francês, coloca na cara da pessoa. E aí eu falei, nossa, se fosse realmente aqui na França, a pessoa pegava o celular e jogava longe. E, assim, os franceses que você conhece, qual foi a sua percepção da reação deles a tudo isso? Assim, o que você acha que mais incomodou eles? Eu acho que a falta de respeito. E aí eu falo sobre educação do francês. Os franceses, ele não tem realmente uma estima de ser simpático. Você não vai falar, olha, as pessoas mais simpáticas do mundo, eles não vão abrir a porta da sua casa a primeira vez que você os conhecem, mas eles são muito educados. Educação em primeiro lugar.
Então todo mundo que vem aqui sempre sai falando, olha, tem que falar bonjour antes de pedir qualquer coisa na loja, senão as pessoas não te dão atenção e é verdade. Então esse é o estereótipo de francês rude, é porque realmente tem que ter respeito. Se eles não estabelecerem uma relação de respeito, a princípio, não existe simpatia. A simpatia vem depois que você demonstra respeito. Então eu acredito que isso no seriado é muito esquecido. A França é o berço do cinema e todo mundo tem uma Paris imaginária, uma Paris que povoa a imaginação. E qual é a sua Paris, Letícia? Quais são os primeiros filmes de Paris, sobre Paris, que você tem na sua memória? Olha, o primeiro filme que eu vi no cinema foi A Bela e a Fera, mas eu não me lembro, eu sei que passava em Paris. A história da Bela. Eu também! A primeira vez que eu fui no cinema com os meus pais, lá se vai 1900 e garotinha. A Bela e a Fera, gente! Mas eu não me lembro de nada do filme, mas eu me lembro que tinha bonjour, bonjour, bonjour. Lumière! Então, assim, talvez no meu imaginário infantil possa ter tido alguma coisa, mas eu realmente, assim, quando eu paro pra pensar, não foi nenhum filme. E por incrível que pareça, foi um seriado americano que me deu as minhas primeiras noções ali de França, que foi Gilmore Girls. Que não tem nada a ver, mas tinha uma viagem da personagem principal com a avó dela pra França, pra Paris, ali especificamente, e que elas iam tomar um café naquelas mesinhas que ficam em frente ao bar. E uma das coisas que eu mais desejava era sentar nessas mesinhas em frente ao bar e parar para beber, porque essa era a imagem que eu tinha de Paris. O terraço, que a gente chama, porque para mim aquilo era lúdico. Que eu não vi no Rio de Janeiro, não vi em outro país, que eram aquelas mesinhas que eram meio... e aqui tem vários formatos, mas em Montmartre, que é a região mais, assim, que tem muitos bares, muita mesinha, tudo feito com material que parece de palhas, cadeirinhas, tudo colorido, e realmente, assim, era o painel Paris fantasioso, eram as mesinhas e terraço ali. Que a primeira vez que eu vi isso foi num seriado americano. É isso, né? Muito provavelmente o cinema chegou pra gente através do... Paris chegou pra gente pelo cinema americano. E deixa eu explorar agora esse seu conhecimento cinematográfico, porque eu já falei aqui que logo quando eu mandei mensagem pra você, você disse que estava exatamente escrevendo um artigo pra falar de filmes, pra conhecer Paris sem clichês. E aí eu queria que você dividisse com a gente que filmes são esses, quais você destaca. Sim, na minha lista eu escrevi acho que uns 10 filmes, aí eu vou resumir nos principais a ideia. Que primeiro os mais, que eu acho que é mais conhecido das pessoas, que é o Paris, Eu Te Amo, de 2006, que é um compilado de curtas-metragens de vários diretores, que vai contar uma história diferente em cada arrondissement aqui. Como todo mundo sabe, todo mundo também brinca, e no seriado da Emily fez, ela brinca que Paris é dividida em círculos, né? Cada arrondissement. E eu também sou um pouco perdida, não sei ainda dizer exatamente onde fica qual, mas no filme eles vão separar essas histórias e é muito interessante para quem quiser realmente conhecer a cidade, ver, porque os curtas eles são separados em nomes desses bairros, que é o 11º, 14º, e eu destaco 2 que eu gosto bastante, que é o 10º distrito, que é o curta que tem a Natalie Portman, que conta a história dela, que era uma atriz que tem um relacionamento com um jovem que é cego, e aí eles vão passando todo esse relacionamento ali no curta-metragem e passando os pontos desse distrito ali, o principal, Gare du Nord, Gare du Leste, e todas as ruas desse distrito. Então é bem interessante para as pessoas verem, porque ele não é um distrito turístico, ele é bem fora dessa área turística, mas tem vários monumentos históricos também. E um outro também é nesse mesmo filme, que é o último curta, que é no 14º distrito, que é de uma americana que realiza o seu sonho de ir para Paris. E eu acho bem interessante ter essa noção, porque só que ela vai sozinha. E aí essa solidão que ela está vivendo em Paris, ela andando pelas ruas, realizando o seu sonho,
e essa dicotomia entre a felicidade de estar realizando seu sonho na cidade lúdica para ela, e ao mesmo tempo tá triste por estar sozinha. E aí tem uma cena final que é no parque de Montsouris, que é um parque no 14º distrito, que não é um parque tão conhecido. A gente sempre fala do Jardim de Luxemburgo, a gente fala do Jardim do Palais Royal, e a gente nunca sai muito do passo turístico desse parque, também é lindíssimo. Então, esse filme ele é ótimo para conhecer monumentos e fatos da cidade ali, sem ficar muito no turismo. E aí outro que eu destaco, e eu não vou nem falar muito porque todo mundo conhece, que é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que ele é todo ali centrado no Montmartre. Então, assim, quando pessoas vinham aqui, eles queriam saber onde ficava o canal de Saint-Martin, que é onde ela joga as pedrinhas, e o Café de Dumoulin, que é onde ela trabalhava. Então, assim, eram pontos, mas é bom pra você ver a dinâmica da cidade, porque o que passa no filme, essa dinâmica dela trabalhar num café e de ela passear pela cidade e de estações de metrô. Um outro ponto que a gente não tinha falado do seriado, e lembra que todos esses filmes se passam muito em estações de metrô, porque é muito difícil você falar sobre a cidade de Paris e não falar sobre o metrô, porque acho que assim, um dos orgulhos da cidade de Paris é que a cidade é realmente toda conectada por metrô. E até para as cidades fora. Então, assim, como você tem 14 linhas, é muito difícil você morar em Paris e não passar você indo no metrô. E essa era uma das coisas do Emily in Paris. Eu falei assim, como ela tá meses morando em Paris e nunca pegou um metrô, nunca andou por aí. Então, assim, todos os filmes que você vai ver essa movimentação na cidade através das linhas de metrô. É realmente um fato que é um labirinto. Assim, você se sente perdido nos primeiros dias. Então, um outro que não é tão conhecido, que também passa um pouco dessa vivência, é Um Lugar na Plateia. É um filme de 2006, que ele saiu no Brasil em 2007. Eu me lembro bem porque eu vi ele no cinema, na época que eu tava na UF, então foi lá na Cinearte UF. E aí, ele conta a história de uma menina que chega em Paris para conhecer um local que ela ouvia das histórias da avó dela. E ela vai e se muda ali para trabalhar num restaurante na Avenida Montaigne. Para quem não conhece, a Avenida Montaigne é uma avenida perpendicular à Champs-Élysées. Mas é ela que tem os principais teatros, restaurantes. E até o hotel que eu falei que aparece no Emily in Paris, que é o Athena, é lá, porque é o hotel mais chique de Paris. E é ali que mora, assim, se você quer saber onde moram as pessoas ricas em Paris, Champs-Élysées. Que é ali que tá todas as lojas famosas de luxo. Aí ela se muda para Paris e vai trabalhar nesse café, aonde ela vai querer fazer parte dessa vida de luxo dos atores, dos pianistas, de pessoas que trabalham em galeria de arte. Então, assim, é um pouco do que a Emily experimenta, mas ela experimenta só observando, porque a realidade, quando você chega em Paris, é trabalhar como garçonete. E aí você tem aqueles sonhos de menina que pra ela é muito bonito esse filme, você vê, porque é fantasia das histórias da avó, e quando ela vai vendo, e o filme passa como se passa ali no Champs-Élysées, que é ligado por várias ruas ali pelo Arco de Triunfo, e a Avenida Montaigne é essa avenida que também é ali perpendicular. Então é um ótimo filme para você ter ideia de como é o luxo, realmente, e como, assim, você vai ver como você lida com o que pode ser realmente snob na França, que é aquele bairro ali. Ali a gente pode falar que é snob mesmo. Tem mais algum filme que você queira falar? Você vai contar? Então, eu recomendo, assim, para quem quiser realmente conhecer a história de Paris e voltar um pouco no tempo, porque eu falei só dos filmes atuais, assim, se você quiser saber atuais, dos anos 2000 para cá, e fazer uma investigação lá na época do Nouvelle Vague também. E aí tem Os Incompreendidos, do Truffaut, que é um filme para você conhecer bem, assim, a parte mais, como a gente diz, deplorável. Acho que é a melhor palavra de Paris, que é aquela parte das pessoas que moram as famílias que moram em estúdios muito pequenos, que realmente trabalham o dia inteiro para poder pagar por aquele aluguel. E um outro filme também, que é dessa época, que é o do Godard, que é de 1960, que é O Acossado. Que aí é um clássico do cinema, que também vai estar ali passando toda a filmagem no Champs-Élysées, nos quartos de hotéis. E aí eu até recomendo para quem quiser aprender francês, ele é muito bom, porque a atriz americana,
ela faz esse papel de uma americana que chegou ali na França, ela é estudante de jornalismo e ela tá aprendendo francês. E várias expressões que ela não consegue entender, ela pergunta, e aí o personagem, que é lá o ladrão, o malandro, tenta explicar para ela, e você vê ali ela tentando se dar bem na cidade, que ela é estrangeira. Então eu também gosto bastante dessa habilidade que ele põe no personagem, de como ela lida com isso e como ela lida com esse cara, esse malandro francês que tá ali, que ela conhece numa viagem, e ali como eles estão em Paris. Então acho que esses dois filmes também, apesar de aí já ter bastantes anos e ter o movimento que é da Nouvelle Vague, que realmente queria focar nesse realismo, é bom para conhecer a Paris e a história de Paris também, né? E esse último que você citou, a gente pode até traçar um paralelo entre essa personagem e a Emily, né? E ver como elas estão distantes na postura e na maneira no olhar que elas trazem para essa cidade. E quem quiser saber mais, vem ler o artigo da Letícia, acho justíssimo. Afinal de contas, eles já perceberam que ela sabe do que ela está falando, ela conhece muito de cinema francês. Letícia, fala pra gente onde é que a gente pode ler o seu artigo. Então, no site do Cinepop, né, cinepop.com.br, eu escrevo lá várias entrevistas, artigos, críticas, não só de cinema francês, mas esse aí a gente tá falando bastante, ainda mais porque o cinema francês ele estava aqui aberto muito antes do cinema reabrir no Brasil, então estava focando bastante aqui, dando notícias da França. Tá ótimo, Letícia. Olha, obrigada. Adorei o papo com você. Adorei ter você aqui na coluna. Volte sempre. Sempre que tiver alguma coisa, Flávia, olha, vi esse filme super legal, acho que a gente pode conversar. Portas super abertas, tá? Um beijo e obrigada mesmo por dividir isso tudo que você sabe e gastar esse tempinho aqui com a gente. Beijo. Obrigada, beijo. Nem vou me estender muito depois dessa aula de cinema francês. A Letícia manda muito bem. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa. E se você gostou, dá um like. Se, assim como eu, você é apaixonado por histórias contadas por sons e imagem, já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo quando sair o próximo vídeo. Não deixem de ver os vídeos dos meus colegas Valderez, Nelson Garrone, Diogo Arraes e, claro, do mestre Leandro Carnal. Você pode conhecer mais do meu trabalho no podcast Se Não Me Falha a Memória. Eu encontro você lá e aqui. Foi um prazer!